Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kênia, eu sou secretária executiva da Confederação Sinodal de OMPs do Vale do Aço e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma pequena porção da Palavra de Deus que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Quem puder ir acompanhar comigo? 1 João, capítulo 2, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Gente, recentemente eu ouvi uma pregação em cima desse versículo. Inclusive foi do nosso secretário presbiterial aí, o pastor Ederson, lá da igreja do JK. E ele falou assim, de forma muito clara e extraordinária, em tempos de pandemia. Ele fez uma contextualização que eu achei extraordinária. Eu queria compartilhar isso com vocês. Que é o que? Esse versículo. Deus ele está falando para várias pessoas. Mas o nosso foco aqui, no caso, vai ser os jovens. E aí, destacando novamente o versículo, parte C do versículo 14, ele fala: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E além de sermos fortes, a palavra de Deus tem permanecido em nós, nós temos vencido o maligno. E em tempos de pandemia, eu tenho pensado muito no nosso posicionamento enquanto jovens, né? A gente tem vivido uma realidade, uma situação, um caos, que é esse Covid, que tem mudado, transformado completamente a nossa rotina diária, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na igreja, principalmente nas igrejas. As pessoas sumiram, mesmo depois de ter passado um pouquinho desse caos, mesmo a gente sabendo que não tem previsão de até quando vai isso, as pessoas não têm ido na igreja, e a gente tem se preocupado, eu particularmente tenho me preocupado muito com o esfriamento de alguns jovens. E aí eu fico pensando, geralmente quando a gente pensa em alguma programação, a gente sempre pensa em pessoas mais velhas para elaborar, para planejar e para executar essas tarefas, né? E quando a gente pensa também em alguma pessoa assim de referência na igreja, quem é referência na sua igreja? Geralmente são pessoas mais velhas, são pessoas que já são aposentadas, ou pelo menos pessoas que já é pai de família, pai e mãe de família, pessoas que já estão à frente, na avançada idade. A gente não pensa num jovem que é destaque. E aí que entra o que eu gostaria de trazer para vocês. Nesse tempo de pandemia, o tempo da gente fazer alguma coisa diferente é agora. Infelizmente, os nossos idosos, as pessoas mais avançadas, são em maior parte, né, o grupo de risco dessa pandemia. E infelizmente eles estão afastados das nossas igrejas por motivos óbvios, né? Então, por eles se afastarem, é a hora da gente entrar em ação, é a hora do jovem pegar a rédea da situação e falar assim: não, agora é comigo, agora é eu que vou comandar isso aqui. E a gente, meus queridos, temos que pensar que nada vem por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. E esse é o momento da gente aproveitar para a gente refletir no que a gente tem feito de bom, né? Para o reino de Deus. Será que a gente tem aproveitado essa pandemia para a gente se aproximar de Deus? A gente tem ficado mais em casa? Será que a gente tem lido mais a Bíblia, orado, tendo mais intimidade com Deus, tendo uma vida que realmente agrade a Ele? E aí, para a gente pensar nisso, eu trouxe aqui o nome de 7 pessoas, que são 7 jovens que estão em destaque na Bíblia, e que Deus usou a vida delas em tempos diferentes, porque foram contextos diferentes e situações diferentes, e que elas fizeram toda a diferença no meio em que elas viviam. E todos eles eram jovens entre 20 e 30 anos de idade, que é a nossa faixa etária aí da mocidade. Então eu queria trazer para vocês aí rapidamente o nome de 7 deles e destacar, né, a história deles. O primeiro, José do Egito. Todo mundo conhece a história de José, né? José era o penúltimo de 12 irmãos. Benjamim era o mais novo, então ele era o penúltimo dos irmãos. E José ele era muito querido pelo seu pai, mas ele sofreu muito durante toda a sua história. Mas no final de tudo, Deus
Deus engrandeceu tanto José, que ele foi considerado o segundo representante abaixo de Faraó. Faraó era o rei dos reis, ele era o chefe dos chefes no Egito, né? Ninguém passava uma ordem de Faraó. E abaixo dele veio José, considerado um representante abaixo de Faraó. Então ele tinha tanta autoridade, ele era tão honrado, ele foi tão honrado que ele foi considerado, né, o representante abaixo de Faraó. Então Deus engrandeceu ele, mesmo sendo muito jovem. Segundo, Samuel, ele foi o filho de Ana, né? Ana era estéril, Deus a abençoou com um filho, e Ana tinha prometido que se Deus desse a ela um filho, ela iria o consagrar a Deus desde pequenininho. Foi o que Ana fez. E Samuel foi só reconhecido como o maior profeta da Bíblia. E toda a jornada dele começou quando ele ainda era jovem. Terceiro destaque, Esther. Gente, Esther foi a única mulher que eu consegui pensar da Bíblia, né? Questão assim, de mulher mesmo. Esther foi quem? Esther foi a rainha, foi esposa do rei Assuero. E todo mundo sabe que se a rainha tentasse entrar na presença do rei sem ser avisada, sem ser proclamada antes e comunicada ao rei, e se ele não estendesse o cetro para ela, autorizando, ela seria condenada à morte. E naquela época ela estava passando por uma situação, o povo de Deus estava passando por uma situação que se ela não intervisse, se não fosse por ela, todo o povo de Deus seria exterminado. E aí ela arriscou e falou assim, não, eu tô aqui, é o meu momento, a missão é minha e eu vou. E ela arriscou a própria vida dela, sendo jovem, rainha, mas ela arriscou em nome do povo de Deus. Quarto nome, Daniel. Gente, Daniel, ele era um exímio líder, né? Era sempre ele mais 2 amigos. E ele foi jogado na cova dos leões, entre vários outros, né? Ele foi jogado na cova dos leões por amor a Deus. Ele não abriu mão de orar a Deus, não abriu mão das orações que ele fazia, da leitura, da intimidade que ele tinha com Deus. Ele falou assim, não, se custar a minha vida, se precisar de tirar a minha vida para mim não ter o meu Deus, eu vou morrer. E ele fazia isso numa tranquilidade, porque ele sabia que Deus o ia guardar, que Deus o ia resguardar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele foi jogado na cova dos leões e ele sobreviveu. E Deus o usou grandemente no seu contexto também, na época dele. Quinto jovem, Timóteo. Timóteo foi um aprendiz de Paulo, começou cedo. Onde Paulo estava, Timóteo estava. E Timóteo foi muito usado na época dele também. Josué sucedeu a Moisés, né? Moisés, ele tirou o povo de Deus lá do Egito, fez os 10 mandamentos, as pragas lá, passou por tudo, mas no final das contas, na hora de entrar na terra prometida, Moisés, ele fez uma coisa lá que Deus não permitiu que ele entrasse, né? Que ele ficou nervoso, bateu na rocha, e aí colocou Josué no lugar dele, e Josué entrou na terra prometida. Foi ele que conduziu o povo de Deus. Gente, imagina quantas pessoas que faziam parte do povo de Deus naquela época, e quem conduziu o povo de Deus para a terra prometida foi um jovem, não foi um idoso, um ancião, uma pessoa mais velha, foi um jovem. E para fechar a minha lista aqui de 7 nomes, Davi. Gente, Davi dispensa comentários. Por mais que Davi tenha aí quebrado vários mandamentos, 7, se não me engano foram 7, 10 mandamentos, Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E Davi, toda a trajetória de Davi, ela é fantástica. Mesmo ele sendo o maior sanguinário que teve na Bíblia, mesmo ele sendo uma pessoa que adulterou, que matou, que forjou, que mentiu, que fez várias coisas, ele foi considerado o homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu. E ele era uma pessoa muito estimada. E ele era uma pessoa que muitas pessoas admiravam. E Deus usou grandemente, né? Davi dispensa comentários. Então, eu gostaria de destacar esses 7 jovens. Foram 7 jovens que foram usados por Deus em contextos diferentes, situações diferentes, teve destaques diferentes, mas foram jovens
que foram usados por Deus. Então, meu querido, você que é jovem, você que é da UMP, nessa pandemia, aproveita, agora que é a hora da gente agir, agora que é a hora da gente firmar o nosso coração em Deus, permanecer nossa fé inabalável em Deus e fazer as coisas da nossa igreja. É chegar mais cedo, é abrir a igreja, é fechar a igreja, é orar, é jejuar, é precisar de passar na casa de um irmão para pegar o dízimo ou para levar algum irmão em casa após o culto, é ensaiar mais cedo, é ficar até mais tarde. Nós somos jovens, nós somos fortes, a palavra de Deus permanece em nós. Então, a hora de fazer alguma coisa é agora, porque depois não adianta nada. Então, é essa mensagem que eu queria deixar com vocês, com muito carinho, que Deus possa abençoar grandemente cada um de nós e que nós possamos aproveitar essa pandemia para nos aproximarmos mais de Deus. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço.